Existe uma verdade silenciosa que molda cada resultado da sua vida. Algo tão pequeno que passa despercebido, mas tão poderoso que pode determinar completamente quem você se torna. Não são grandes decisões que definem o seu destino, mas sim pequenas ações repetidas todos os dias. Imagine por um instante que tudo aquilo que você é hoje não foi construído em grandes momentos de mudança, mas sim em escolhas quase invisíveis, feitas no automático. E agora surge a pergunta que muda tudo. E se essas pequenas escolhas pudessem ser ajustadas de forma estratégica para transformar completamente sua vida? O livro Hábitos Atômicos, escrito por James Clear, surge exatamente para responder essa questão. A obra foi criada com o propósito de mostrar que mudanças significativas não acontecem através de grandes revoluções, mas sim por meio de melhorias constantes e quase imperceptíveis. James Clear, especialista em comportamento humano, apresenta um método simples e prático para construir bons hábitos e eliminar os ruins. A relevância desse livro está no fato de que ele não se baseia em motivação passageira, mas sim em sistemas consistentes que funcionam independentemente do humor ou da disciplina momentânea. A ideia central do livro gira em torno de um conceito poderoso. Pequenas melhorias diárias geram resultados extraordinários ao longo do tempo. Melhorar apenas 1% a cada dia pode parecer insignificante, mas quando acumulado, esse progresso se torna exponencial. Da mesma forma, pequenas decisões negativas também se acumulam e podem levar a resultados indesejados. O que parece irrelevante no presente se torna determinante no futuro. Essa visão muda completamente a forma como se enxerga o progresso, pois deixa de ser algo imediato e passa a ser um processo contínuo. Um dos pilares mais importantes apresentados é que hábitos não são apenas ações, mas sim reflexos da identidade. Em vez de focar apenas no que se deseja alcançar, o livro propõe focar em quem se deseja se tornar. Por exemplo, ao invés de dizer "quero correr", a mudança real acontece quando a pessoa começa a pensar "eu sou alguém que cuida do corpo". Essa transformação de identidade cria uma base muito mais forte, pois os hábitos deixam de ser um esforço e passam a ser uma extensão natural daquilo que a pessoa acredita ser. Outro ponto essencial é o chamado ciclo do hábito, que funciona em 4 etapas: deixa, desejo, resposta e recompensa. Tudo começa com um sinal que desperta um comportamento, seguido por um desejo que impulsiona a ação. Em seguida, vem a resposta, que é o próprio hábito, e, por fim, a recompensa, que reforça o comportamento. Entender esse ciclo permite modificar hábitos de forma consciente, ajustando cada etapa para criar padrões mais positivos e eliminar aqueles que prejudicam o crescimento. Para facilitar a criação de bons hábitos, o autor apresenta 4 leis fundamentais. A primeira é tornar o hábito óbvio. Isso significa criar sinais claros que incentivem a ação desejada. Um exemplo simples é deixar a roupa de treino visível, facilitando o início da atividade física. Quanto mais visível e acessível for o hábito, maior a chance de ele ser executado. O ambiente, nesse caso, desempenha um papel decisivo, muitas vezes mais forte do que a própria força de vontade. A segunda lei é tornar o hábito atraente. O cérebro tende a repetir aquilo que gera prazer ou expectativa positiva. Por isso, associar hábitos importantes a algo agradável aumenta significativamente a chance de consistência. Um exemplo seria ouvir uma música favorita apenas durante o treino, criando uma conexão emocional positiva com a atividade. Essa estratégia transforma tarefas difíceis em experiências mais leves e desejáveis. A terceira lei é tornar o hábito fácil. Um dos maiores erros é tentar mudanças radicais e difíceis logo no início. O livro enfatiza que quanto mais simples for o hábito, maior a probabilidade de ele se tornar consistente. Começar com pequenas ações, como ler apenas uma página por dia ou fazer poucos minutos de exercício, reduz a resistência e cria um padrão sustentável. A consistência, nesse caso, é mais importante do que a intensidade. A quarta lei
é tornar o hábito satisfatório. O cérebro precisa de uma recompensa imediata para reforçar o comportamento. Mesmo que o resultado final leve tempo, é essencial criar pequenas recompensas no processo. Isso pode ser feito através de um registro visual de progresso, como marcar dias em um calendário. Essa sensação de avanço cria motivação para continuar e fortalece o hábito ao longo do tempo. Da mesma forma que essas leis ajudam a construir bons hábitos, elas também podem ser invertidas para eliminar hábitos ruins. Tornar o hábito invisível, reduzir sua atratividade, aumentar a dificuldade e eliminar a recompensa são estratégias eficazes para quebrar padrões negativos. Por exemplo, ao esconder distrações ou dificultar o acesso a algo prejudicial, o comportamento tende a desaparecer gradualmente. Outro conceito importante é o efeito do ambiente. Muitas vezes, as pessoas acreditam que precisam de mais disciplina, quando, na verdade, precisam de um ambiente melhor estruturado. O espaço ao redor influencia diretamente o comportamento. Pequenas mudanças no ambiente podem gerar grandes impactos nos hábitos diários. Ajustar o que está ao redor pode ser mais eficiente do que tentar mudar apenas a própria força de vontade. O livro também destaca o papel da repetição. Hábitos não são criados pela intensidade de uma ação, mas sim pela frequência. Quanto mais um comportamento é repetido, mais ele se torna automático. O foco, portanto, deve estar em repetir pequenas ações diariamente, até que elas se tornem naturais. Isso reduz o esforço necessário e transforma o hábito em algo automático. Existe também a importância de acompanhar o progresso. Monitorar hábitos cria consciência e aumenta a responsabilidade. Quando uma ação é registrada, ela deixa de ser esquecida e passa a ter peso. Essa simples prática aumenta significativamente a consistência, pois torna visível aquilo que antes passava despercebido. Outro ponto fundamental é evitar a busca pela perfeição. Falhar faz parte do processo, e o mais importante é não permitir que uma falha se transforme em um padrão. A ideia não é nunca errar, mas sim voltar rapidamente ao caminho. Um erro isolado não compromete o progresso, mas a repetição dele, sim. O livro também mostra que resultados não aparecem imediatamente, e isso pode gerar frustração. Existe um período chamado de Vale da Decepção, onde os esforços ainda não mostram resultados visíveis. Muitas pessoas desistem nesse ponto, sem perceber que estão próximas de uma transformação significativa. A persistência nesse momento é o que separa quem alcança resultados de quem abandona o processo. Na aplicação prática, tudo se resume a pequenas mudanças consistentes. Ajustar o ambiente, começar com hábitos simples, repetir diariamente e focar na identidade são estratégias que podem ser aplicadas em qualquer área da vida. Seja na saúde, nos relacionamentos ou no trabalho, o princípio é o mesmo. Pequenas ações, repetidas ao longo do tempo, geram grandes transformações. Criar um sistema é mais importante do que definir metas isoladas. Metas mostram o resultado desejado, mas sistemas mostram o caminho para chegar lá. Quando o foco está no processo, o resultado se torna uma consequência natural. Isso reduz a pressão e aumenta a consistência, tornando o progresso mais sustentável. Outro aprendizado essencial é que o sucesso não depende de força de vontade constante. Ele depende de estratégias inteligentes que tornam o comportamento automático. Quanto menos esforço for necessário para executar um hábito, maior a chance de ele se manter a longo prazo. A simplicidade, nesse caso, é uma vantagem poderosa. Ao longo do tempo, esses pequenos hábitos moldam não apenas resultados, mas também a forma como a pessoa se enxerga. Cada ação reforça uma identidade, criando um ciclo positivo de crescimento. Quando alguém age de acordo com quem deseja se tornar, o processo se torna mais natural e menos dependente de motivação externa. No final, a grande mensagem é clara: mudanças extraordinárias não exigem ações extraordinárias. Elas nascem de pequenas decisões, repetidas diariamente, com consistência e intenção.
O que parece insignificante hoje pode se transformar em algo poderoso amanhã. E quando essa ideia é realmente compreendida, surge uma nova forma de enxergar a vida. Cada escolha, por menor que pareça, passa a ter significado. Cada hábito se torna uma construção silenciosa do futuro. E é nesse acúmulo invisível de pequenas ações que grandes transformações acontecem, definindo não apenas o que alguém conquista, mas principalmente quem essa pessoa se torna ao longo do caminho.